16 da unidade 1, métodos de pesquisa. A qualidade dos candidatos ao Poder Executivo Municipal por meio de 252 entrevistas com eleitores de duas cidades lá do Maranhão, como resultado, os autores encontraram que as variáveis associadas ao plano de governo e propostas políticas, equipe de governo e condutas éticas dos candidatos eram os atributos mais relevantes no momento de decidir o voto. Diferentemente da pesquisa exploratória e da pesquisa descritiva, a pesquisa explicativa tem o objetivo de identificar fatores determinantes que explicam a ocorrência de fenômenos, seja os fenômenos naturais ou os fenômenos sociais. Ela não quer apenas se aproximar do tema, tampouco limitar-se a descrever a realidade. A pesquisa explicativa quer explicar, quer mostrar a relação de causa e efeito entre variáveis. Se a pesquisa descritiva ocupa-se em descrever o que é aquele fato, a explicativa busca entender o porquê daquele fato, de os fenômenos ou os fatores acontecerem daquela forma. As variáveis são características dos elementos de uma amostra ou população. Por exemplo, a idade, o sexo, o grau de instrução, a nacionalidade, caracterizam pessoas, caracterizam grupos. Em um teste de produto, o grau de satisfação dos consumidores é uma variável. No processo de fabricação de camisetas, o tempo de duração de cada etapa do processo fabril é uma variável. Em uma pesquisa eleitoral, a intenção de voto é uma variável. A rejeição a candidatos é outra variável. Com o propósito de determinar as variáveis responsáveis pelo IDH-M dos municípios do Paraná, Scarpim Slonk 2007, SLOMSKI 2007, realizaram uma pesquisa explicativa. O IDH-M é o Índice de Desenvolvimento Humano do município do Paraná e varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 0, menor é o desenvolvimento humano. O IDH, do qual o IDHM deriva, foi elaborado para mensurar o desenvolvimento humano de forma mais qualitativa, não usando como parâmetro única exclusivamente a renda. São 3 os fatores que participam do índice: a longevidade, quanto tempo que essa pessoa vive, o ser humano está vivendo, média de idade dessa população que está viva, a longevidade, a educação, o número de anos de escolaridade da população e a renda da população corrigida pelo custo de vida de cada pessoa. O estudo mostrou que dentre 87 variáveis independentes de 10 variáveis não contábeis e 77 variáveis contábeis, as seguintes explicavam o aumento ou a diminuição do desenvolvimento humano nas cidades do Paraná: distância do município em relação à capital, altitude geográfica, proporção da população vivendo na área rural, receita tributária, gastos e despesas com pessoal na área administrativa, também na saúde, no saneamento básico, no nível de investimentos e gastos com indústrias e também com comércio. Uma variável é dependente, gente. Uma variável é dependente e é aquela que acontece por conta de outra variável. Independente. Uma variável dependente é aquela que acontece por conta de outra independente. Simplificando, se tivermos uma relação do tipo CX, então o y,x será a nossa variável, independente de y. E dependente também. A variável y depende da variável x. Se a variável x aumentar ou diminuir, ou se o x ocorrer, então a y aumentará e diminuirá também, ou o y ocorrerá. Pense na seguinte relação: renda e consumo. É bem provável que à medida que a renda aumente, o consumo também aumenta. Pessoas com mais renda consomem mais coisas, compram mais coisas. Pessoas com menos renda consomem menos coisa porque eles sabem que é pobre, não pode ficar comprando muita coisa.
No nosso exemplo, a renda é variável independente e o consumo é variável dependente. Outro exemplo de pesquisa explicativa pode ser visto no estudo de SGROI 2008, no qual a autora pesquisou quais variáveis poderiam explicar o peso ao nascimento. Partindo da premissa de que o peso ao nascimento determinava a probabilidade de sobrevivência do nascituro, daquela criança que nasceu, e a ocorrência de doenças na vida adulta, ela estudou os dados de 383 crianças com menos de 11 meses de idade completos na cidade de São Paulo. Como conclusão, a autora identificou que a probabilidade de a criança nascer com peso médio inferior ao de outras aumentava caso a mãe fosse fumante, tivesse ganho pouco peso durante a gravidez e fosse hipertensa, que é, hipertensa, a pressão alta, e tivesse comparecido a poucas consultas de acompanhamento pré-natal. Nos termos de que falamos anteriormente, o peso da criança ao nascimento é variável e depende de alguma coisa. Número de visitas de pré-natal, depende do tabagismo, se a mãe fuma ou não, depende se a mãe ganhou peso ou não durante a gravidez dela, depende se a mãe tem uma pressão arterial alta. São variáveis independentes. Quanto à abordagem, as pesquisas também podem ser categorizadas em função da sua abordagem. Há pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. As pesquisas qualitativas não estão preocupadas em projetar os seus resultados para a população como um todo. Caso uma pesquisa qualitativa mostre que a maior parte da amostra, que são os grupos de pessoas que correspondem à população em relação a características específicas, prefere o sorvete do que o morango, ou até prefere o chocolate, que eu prefiro o chocolate, nada permite concluir que tal fato também ocorra na população. A preocupação da pesquisa qualitativa não é estatística e por isso não é estástica e por isso ela não costuma fazer uso de instrumental ou de técnicas estatísticas. A pesquisa qualitativa não está preocupada em mensurar, mas em aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno, o objeto de estudo. Ela trabalha com dados qualitativos, não métricos. De forma contrária, a pesquisa quantitativa tem a preocupação de mensurar, de medir a ocorrência do fenômeno. Seu material são dados quantitativos, métricos e quantificáveis. Vejamos como o mesmo tema pode ser abordado de duas diferentes formas. A segurança alimentar é um tema que vem recebendo atenção de nutricionistas e outros profissionais da área da saúde. Economistas e gestores públicos também estão preocupados. De forma resumida, a segurança alimentar diz respeito ao direito da população ao acesso e à qualidade de alimentação. Para investigar o assunto, Sampaio et al., 2006, realizaram entrevistas junto a 2 grupos focais, cada um desses grupos com 12 participantes, de diferentes segmentos da população rural, estavam representados no grupo. Eram pessoas assentadas, eram agricultores, eram quilombolas, entre outros. E os participantes foram convidados a refletir sobre o significado de termos relacionados à segurança alimentar, tais como a qualidade da alimentação, a alimentação saudável e a fome também. Os pesquisadores não se preocuparam em quantificar os resultados, mas em compreender quais significados e sentidos os entrevistados atribuíam aos termos pesquisados. Como resultado, os autores identificaram que os participantes entendiam de segurança alimentar e estava associada ao trabalho, à saúde, à moradia e à renda. Qualidade de alimentação, por sua vez, estava relacionada a alimentos sem agrotóxicos, como pode ser visto. Esta foi uma pesquisa qualitativa, de qualidade. Aos grupos focais reúnem pessoas com determinadas características para debater um assunto proposto pelo pesquisador. É um método menos engessado
do que o uso de questionários, porque as pessoas são livres para comentar o que quiserem. O pesquisador funciona como um mediador, buscando conduzir o debate e identificar pontos em comum ou discordâncias latentes. É um método muito utilizado na área de marketing e comunicação, e principalmente no caso de pesquisas eleitorais. Também tendo a segurança alimentar como objetivo de estudo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, executa levantamentos periódicos sobre orçamentos familiares e gastos das famílias com vários itens de alimentação. Essa pesquisa é chamada de PDF, que é P de pesquisa, O de orçamentos, F de familiares. POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, introduzem o estudo à escala brasileira de insegurança alimentar, que busca quantificar a percepção dos respondentes em relação ao acesso aos alimentos. Segundo o IBGE 2019, os resultados referem-se às aquisições monetárias e não monetárias efetuadas, aos rendimentos e à variação patrimonial das famílias. Aspectos básicos para análise dos orçamentos domésticos, os quais são apresentados para o Brasil e grandes regiões em nível de total, apenas para exemplificar e mostrar os resultados de pesquisas quantitativas, apresentamos um recorte de uma das tabelas de resultados A escolhida por nós mostra os dados sobre despesas com alimentação no domicílio, na sua casa, em especial no consumo de açúcar e derivados, ayamo, bolo. Essas informações estão segmentadas por classe de rendimento familiar no Brasil no período de 2017 e 2018. Nós vamos parar na página 19.